TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Ora, boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez. Hoje tenho a grata alegria de fazer uma palestra sobre os primeiros livros que li quando cheguei à casa, quando cheguei à doutrina espírita. É da coleção da Patrícia. E então, hoje, vou-vos convidar a fazer uma viagem pelo plano espiritual. Vai ser uma viagem breve, não vamos demorar muito, talvez menos de uma hora. E esta viagem vai ser feita através dos olhos da Patrícia. Na altura, quando esteve encarnada, ela era filha de um dirigente espírita e desencarnou aos 19 anos de idade, vítima de um aneurisma cerebral. Durante o tempo em que esteve entre nós, cumpriu os preceitos evangélicos e trabalhou lado a lado com o pai como trabalhadora no centro espírita que ele dirigia. Por isso, graças à vontade divina, que permite que se lave, através do amor, uma multidão de pecados, ao invés de uma doença prolongada no corpo físico, ela teve um desencarne rápido e foi imediatamente amparada quando chegou ao plano espiritual. Teve como missão escrever 4 livros. O primeiro, Violetas na Janela, tão conhecido e tão lido por todos no meio espírita, onde ela descreve o seu desencarne e a maneira como foi recebida no plano espiritual. Também descreve pormenorizadamente a colónia para onde foi levada imediatamente, graças ao mérito da sua última reencarnação. Este é o segundo livro, Vivendo no Mundo dos Espíritos, onde ela nos vai levar a conhecer, através de um curso que vai fazer no plano espiritual, a maneira como se vive e como se trabalha no outro lado da vida. Através de um relato simples, porque ela fala-nos como uma jovem de 19 anos, mas rico de pormenores e de muitas lições, vamos então, através dos olhos dela. E peço-me então que me acompanhem nesta viagem. Vamos tomar um aerobus, que é o transporte que se usa no plano espiritual, um misto de autocarro, um misto de avião, e acomodem-se bem, porque estaremos lá à velocidade do pensamento. Uma boa viagem para todos nós. Saturada de entusiasmo e alegria, não dessa euforia passageira que ocasionalmente nos acontece no mundo, mas de um estado permanente que nos envolve de beleza todas as coisas que vemos e tocamos. Com esse estado de espírito, apresentei-me ao departamento da escola a que fora destinada. A sala era grande e agradável, com carteiras e placas de nomes onde as pessoas se deveriam sentar, e apesar de não conhecer ninguém, Patrícia diz-nos que sentia-se entre amigos, não entre amigos daqueles com quem falamos de vez em quando, mas sim daqueles que muitas vezes podemos confiar-lhe as nossas questões mais íntimas. Os orientadores eram 3, Raimundo, Isaura e Frederico. E ela voltara a fazer o que tanto gostava, que era estudar e conhecer outras atividades no novo lar que ela agora estava a viver. Quando estava na Terra, tinha ouvido dos seus pais muitas explicações sobre a mudança de interesses e necessidades fora do corpo físico. Raimundo explicou. Este curso é feito de 3 formas. Os jovens e as crianças maiores têm-no como parte do estudo do educandário. Os adultos podem fazê-lo de 2 modos. Os que não têm conhecimentos fazem-nos num período maior, 3 anos. Os que têm conhecimentos fazem-nos em 9 meses, como é o caso de vocês aqui presentes. Foram informados que não se conhecia o plano espiritual só através dos cursos, mas sim também, a maior parte das vezes, através do trabalho.
porque quem julga que vamos para o plano espiritual, deitados em nuvens, a pensar nas coisas boas e belas, espera-nos muito mais trabalho se nós quisermos. Mas que os cursos lhe iriam dar os conhecimentos mais amplos e mais completos. Iriam ter uma parte teórica e uma parte prática, onde iriam pôr em prática o que aprenderam na parte teórica. E nessas excursões não iam ser apenas espectadores, iam também trabalhar aonde quer que se encontrassem. Também visitaremos ambientes projetados e sustentados por espíritos ignorantes e conheceremos ilhas de socorro mantidas por espíritos trabalhadores no bem. Voltariam sempre à escola para discutir o que viram e dar sugestões em que poderia ser melhorado aquilo que tinham visto. Nas aulas iriam vestidos como quiserem, mas quando saíssem em excursão iriam todos ter uma farda. As senhoras um bocadinho mais feminina, porque a blusa seria com flores, os homens todos de azul claro. O quarto que lhe apresentaram a turma tinha 30 alunos e o quarto, cada um tinha o seu quarto, todo em fileira, inclusivamente os orientadores estavam nas mesmas instalações que elas. Isto é só para termos uma ideia daquilo que se passa no plano espiritual, ao fim e ao cabo, acaba por ser um bocadinho, como também nas nossas escolas, não é? Aqui também, no nosso centro, que temos as nossas aulas. Meus amigos, disse Raimundo, vamos fazer uma oração pedindo ao Mestre Jesus que seja o nosso maior orientador neste curso em que vamos tomar conhecimento do plano espiritual. Que o nosso irmão maior esteja sempre conosco e que possamos aprender, ajudar por toda a sua duração. Pai Nosso. E o instrutor Raimundo iniciou a primeira explicação, colocando-nos a par da existência por toda a terra de colónias espirituais. No Brasil, então, são inúmeras. Esta é uma vista do nosso lar, das nossas imagens que nós costumamos recolher. E então ele explica que colónias são cidades no plano espiritual que abrigam temporariamente os desencarnados, espíritos que estão no rol das reencarnações. São encantadoras. Em todos os locais em que há as cidades materiais, há um espaço espiritual e nele ficam os postos de socorro e as colónias. São pequenas localidades de encarnados, como vilas e cidades pequenas, também têm o seu espaço espiritual. Apesar de pensarmos que às vezes só as grandes regiões têm, mas não, por vezes as pequenas também têm. Quando são muito pequeninas e não têm uma colónia associada, ao desencarnar, quem estiver em condição vai ser recebido pelas colónias vizinhas. E as colónias podem ser pequenas, médias, grandes e de estudos, que é o que interessa à nossa Patrícia. As colónias de estudo são somente uma escola ou uma universidade. Nelas há alojamentos para os professores e para os alunos, sala de aula, bibliotecas e imensas salas de vídeo. São locais que os estudiosos sonham conhecer e morar. A nossa Rosarinho de certeza que vai adorar ir para uma colónia dessas. As outras colónias têm as bases iguais. São fechadas, há portões, sistemas de defesa, grandes hospitais, escolas, jardins, praças, locais para reuniões e palestras. E a governadoria. Não são iguais e nem poderiam ser. São todas belas e todas oferecem muitos atrativos. No curso viram filmes sobre várias colónias no Brasil e no exterior. Diz que na Índia e no Tibete as colónias são de uma arquitetura diferente, em que usam a cor dourado claro. Na aula teórica fizeram-se muitas perguntas, tais como: quem fundou as colónias? Cada colónia tem os seus fundadores.
São grupos de espíritos construtores que vieram para o Brasil com os imigrantes. Assim como foram formadas as cidades na terra, foram fundadas também as colónias. Há colónias no Oriente com milhares de anos. Vivem em grupos e os mais adiantados ajudam os mais atrasados, sempre perto uns dos outros. Por isso, cada cidade na Terra tem o seu núcleo espiritual correspondente. E continuaram as perguntas. Antes do Brasil ser colonizado, havia colónias? Não como estas. Havia, sim, núcleos espirituais nos quais os orientadores do Brasil já planeavam a colonização, protegiam e orientavam os seus habitantes, os índios. E será que um espírito pode entrar numa colónia tentando enganar? Nunca soubemos de um acontecimento deste tipo. Ele entraria para fazer o quê? Ele próprio se sentiria mal por não estar no seu meio. Se quisesse espiar, o que veria não poderia copiar. Não conseguia enganar, pois a sua maneira de viver difere da nossa. Nós sabemos que é tudo uma questão de vibração, não é? Ele, um espírito mais atrasado que fosse para uma colónia mais avançada, ele nem iria conseguir suportar a vibração, porque se calhar nem a conseguia provavelmente encontrar, porque ele vive numa vibração mais baixa, quem está mais evoluído vive numa vibração mais alta, e é por isso que se diz que nós muitas vezes acabamos por nos distanciar daqueles que nos querem mal, porque acabamos, quando começamos a aprender, a tentar ser melhores, vamos nos distanciando daqueles que ainda prevalecem no mal. E quase todas as colónias, as cidades espirituais, estão situadas a uma certa distância vibratória da orbe terrestre. E não comparando com as medidas físicas, ficam dentro da quarta dimensão vibratória, a partir da nossa querida Terra. Trago-vos uma imagem, não pude deixar de trazer, do livro de Igorina Cunha, psicografado por Chico Xavier, onde ela nos apresenta e nos mostra as várias camadas da Terra, como sendo uma cebola, quando a abrimos ao meio, tem as suas diversas camadas. E só para ficarmos uma ideia, porque isto será uma palestra para outro tema. No 1, temos um umbral grosso. É onde pisamos e respiramos. Envolve-nos e convive connosco. Existe ainda muito sofrimento e o mal ainda impera sobre o bem. No 2, temos um umbral, instituições espirituais, moradias, das quais nos falou André Luís, que apesar de ser ainda um umbral, a vida espiritual já é mais amena, conquanto o sofrimento dos espíritos por ali estagiam. E a terceira, a tão falada colónia, conhecida por todos nós, o nosso lar, que ainda é no umbral, embora nos seus limites extremos é onde está a cidade espiritual. Depois temos, no 4, as artes em geral, cultura e ciência. É onde estão os espíritos encarregados das artes, da cultura e da ciência. No 5 temos o amor universal. É onde estagiam os espíritos que purificaram já os sentimentos. No 6 temos o contato com a diretriz do planeta. É onde se decidem os grandes planos da vida planetária. E por fim, no 7 temos a esfera externa, que é um verdadeiro céu, aberta para o infinito, para os outros mundos e constelações. Representa a libertação do espírito no cosmos universal. E se uma cidade material fosse destruída, a colónia também acabaria naquele espaço? Ivo perguntou curioso. Não acabaria. Se a cidade dos encarnados não fosse reconstruída, a colónia mudaria para outro local. Porque as colónias também podem crescer consoante as suas necessidades, podem ser ampliadas. E se houver um acontecimento desastroso na cidade material, as colónias preparam-se para receber os abrigados, tal como todos os postos de socorro da região.
Mas para não provocar pânico e preocupação entre os seus habitantes, essa preparação é sempre feita horas antes. Na aula prática foram ver a colónia onde estudavam, viram praças, os jardins, os prédios, falaram com o governador e na visita ao hospital conversaram com os doentes, tentando passar-lhe ânimo e alegria. Ajudaram na limpeza e na alimentação dos doentes. As colónias têm um perfeito intercâmbio umas com as outras e com os postos de socorro que estão subordinados a elas. Esta colónia tinha uma escola que não existe em todas as colónias, que é a Escola de Regeneração. E porquê? Destinam-se aos irmãos trevosos para se recuperarem. É preciso esclarecer que há uma grande diferença entre espíritos trevosos e espíritos necessitados. Nos nossos centros espíritas, normalmente, socorrem-se espíritos necessitados ou ignorantes. Trevosos muito pouco vão à Terra, não se interessam pelos encarnados por achá-los ignorantes e inúteis, apesar de haver sempre algumas ressalvas. Ainda há muitos irmãos que ainda se comprazem no mal, e é no mal que ainda querem viver, até serem despertados para o bem. Desprezam qualquer atitude fraterna e cultivam o egoísmo. Dominam e são dominados. Não há liberdade. Esta escola foi fundada para receber estes irmãos. A escola é muito bonita e fica dentro da colónia. É cercada e só é possível entrar e sair por um portão. Nela estão localizadas as salas de aulas, os alojamentos, tanto para os professores como para os alunos existe uma biblioteca bem equipada, uma sala de vídeo pequena onde há televisão e filmes sobre diversos assuntos. Há refeitório, sala de palestras, portanto, acaba por ser uma cidadezinha em ponto pequeno. Uma enfermaria e, no fundo, tem um pomar onde fazem plantações de cereais, local que é ocupado para a terapia dos alunos. No centro, um lindo jardim com muitas flores e bancos. Os professores, além de serem bons no sentido fraternal, têm profundos conhecimentos para lidar com os irmãos que lá são abrigados. O curso é intensivo, com aulas de moral cristã, alfabetização e educação. Os alunos usam uniforme e só saem da escola após terminado o curso. Nem às outras partes da colónia vão. Ao concluí-lo, escolhem uma ocupação ou escolhem reencarnar. Infelizmente, para estes irmãos, há muito tempo no erro e nas trevas, é necessário um local apropriado para receberem orientações de modo especial. Conversaram com alguns alunos e todos disseram amar a escola e que os professores os estavam a ajudar muito e eles estavam a aproveitar bem as aulas que recebiam. Portanto, é um grande trabalho de regeneração. Estamos sempre a aprender nos dois planos da vida, encarnados e desencarnados. Então, viajaram de aerobus e foram conhecer outras colónias, principalmente o nosso lar, que, segundo ela nos diz, é a colónia mais desejada para conhecer por todos aqueles que desencarnam. Ficaram hospedados nas suas escolas, conheceram os parques, os bosques e no segundo dia tiveram a alegria de conhecer o escritor André Luís. Disseram que sempre que possível André Luís faz o possível para atender àqueles que querem falar com ele. Ele apresentou-se com simplicidade e naturalidade. Diz que é como certas pessoas que olhamos e achamos super agradáveis. André Luís falou com voz forte e tranquila que era somente um simples estudante em fase mais adiantada e que somente ficou conhecido por ter tido a oportunidade de ditar os livros que foram psicografados descrevendo o plano espiritual.
que para ele o mais importante era que todos os que ali estavam, querendo estudar, aprendessem a serem úteis com sabedoria. Em seguida, fez uma linda oração. No roteiro das visitas constavam 2 colónias de estudo. São somente para estudos e oferecem meios espetaculares de passar conhecimento aos seus alunos. As colónias diz que são verdadeiramente maravilhosas e diz que por mais que tente descrevê-las não consegue transmitir na íntegra a sua beleza e as facilidades que dão àqueles que ali se encontram. No fim perguntaram-nos melhorias e ela diz como melhorar a perfeição. Foram também aprender sobre os postos de socorro, em especial sobre o abrigo, caridade e luz. Os postos de socorro, disse Raimundo, são locais em que os espíritos socorridos têm permanência transitória. São amparados e orientados, têm a liberdade de escolher o caminho a seguir. Se adaptados à nova vida e despertos a crescer, vão estudar nas colónias de que necessitam. Se ficam inconformados e revoltados, retornam ao lugar de onde vieram. Estes postos também são chamados de casas, mansões, abrigos. São locais menores de socorro que ficam na crosta e no umbral. Podem ser grandes, médios, pequenos, depende da população que atendem. Não são cidades, embora haja alguns que tenham todas as representações de uma cidade. Nos postos reina a harmonia, a disciplina. Há uma pessoa responsável e um grupo de orientadores que auxiliam nessa administração. E, como sempre, as perguntas. As casas transitórias ou rotatórias ou giratórias são postos de socorro? Sim, esses abrigos, localizados dentro do umbral, locomovem-se conforme as necessidades para outros locais dentro do próprio umbral. São postos de socorro. E que são realmente os postos de socorro? São abrigos temporários, onde ficam hospedados os irmãos necessitados e onde eles são tratados com todo o carinho nas suas enfermidades e necessidades. Depois, esses irmãos são conduzidos às colónias. Porém, muitos deles, quando ficam sadios, nos postos servindo a comunidade que os obrigou. Aqui se vê que faz toda a diferença a vírgula. E viram diversos filmes sobre postos de socorro e então foram pôr em prática e foram visitar um. O primeiro posto que visitaram ficava num umbral mais ameno. Foram também da Aerobus. Viram pedaços do umbral, mas ele será descrito, e para isso vocês terão que ler o livro, num capítulo que se destina precisamente ao umbral. Um portão grande e pesado foi aberto e o Aerobus parou no pátio. O abrigo parece um ponto de luz, de claridade, na neblina escura do umbral. É um ponto de amor. O posto tem forma arredondada, no centro há uma praça com um lindo chafariz. Possui muitas árvores e flores parecidas com as que existem na terra. Na entrada, logo depois do portão, vemos canteiros de rosas coloridas muito bonitas. Por todo o posto há vasos grandes com florzinhas perfumadas e delicadas vermelhas, lindas, e cercado por altos e fortes muros e tem um excelente sistema de defesa. Comentaram que o posto ainda incomoda quem vive nas redondezas e por esse motivo muitas vezes são atacados. E se pudessem iriam destruir o abrigo e todos os postos de socorro. Porque a maioria dos moradores do umbral, aqueles que ainda não se sintonizam com o bem, não quer o socorro. Então, ali ficaram hospedados e
necessitavam de repousar ao fim de cada tarefa, porque era um trabalho onde se doa muita energia. Diz que o abrigo é muito bonito, todo pintado de branco, e que as suas janelas são grandes, trabalhadas, bonitas. Mas no umbral, fora do abrigo, a temperatura estava fria. No posto era sempre amena e agradável, porque havia um sistema de aquecimento parecido com o nosso ar-condicionado, que controla a temperatura ambiente, de modo a que os abrigados não sintam frio nem calor. Patrícia comenta que eles já não sentiam frio nem calor porque conseguiam que o seu corpo estivesse sempre com a temperatura ideal para estarem confortáveis. Foram à Torre da Guarda. O sistema é perfeito. Pelos aparelhos da torre eles sabem quem se aproxima do posto. Tudo é televisionado. Da torre controla-se todo o sistema de defesa. O abrigo recebe muitos ataques? Indaguei. Uma média de 3 por mês. Lionel respondeu, atencioso. Diz que 6 meses atrás um grupo de muitos espíritos tinha tentado atacar o Abral, o posto de socorro, mas que eles conseguiram atalhar o ataque a tempo, através dos lança-raios. E o pessoal do abrigo concentrou-se na maior ferramenta, que é a oração, para poder ser amparado e assim não tiveram que pedir auxílio aos outros postos em volta. Tinham que fazer turnos para que o posto se encontrasse sempre vigiado e tinham uma tela parecida a uma televisão que mostrava todo o muro num raio de 3 km e assim eles podiam ver quem é que se aproximava. Repararam que, em frente a uma televisão onde se lia o Evangelho, parecia uns anéis, pequenos objetos, pequenas coisas, e perguntaram porquê é que isto está aqui em frente à televisão. E eles disseram que era espionagem. E espionagem porquê? Apreendemos estes apetrechos e colocámo-los na frente desta televisão. Está sintonizada num canal em que se leem os Evangelhos diariamente. Os escutas ouvirão um pouco do que tem o livro e verão somente o que se passa na televisão. Era um canal de uma esfera superior onde se lê e explica o Evangelho. E eles apreenderam e apreendem muitas vezes esses objetos nos irmãos que são socorridos, porque os que querem deitar o posto abaixo, colocam na roupa dos irmãos para poderem espiar. Mas eles esquecem-se que os irmãos, quando entram, são todos lavados e as roupas mudadas. E então eles o que é que fazem? Põem os objetos todos em frente à televisão onde se lê o Evangelho e acabam por os ir doutrinando devagarinho, porque eles assim não conseguem aperceber-se nada, apesar de que eles dizem que também não interessa se eles vissem o que se passa no posto, porque realmente não lhes ia interessar. Eles visitaram os abrigados que já estavam a melhorar. Havia várias salas onde eles estavam. Homens e mulheres muito frágeis, diz que sentiram muita piedade, que os seus ais eram de cortar o coração. Tentei ficar alegre ao aproximar-me deles. Pensei que ao observá-los bem, iria ler os seus pensamentos como havia lido nos livros de André Luiz quando encarnada. Não consegui nada e perguntei porquê a Frederico. Ele respondeu-me: isto é para quem sabe, quem trabalhou anos com irmãos neste estado. Não é porque desencarnamos que a sabedoria toda nos cai em cima de repente. Vamos ter que aprender também a viver do outro lado da vida. Mais tarde eles iriam ter aulas neste mesmo curso sobre isso e iriam começar a perceber um bocadinho mais sobre o assunto. Como sempre, também trabalharam, alimentaram e falaram com os abrigados. Normalmente eles gostavam de falar de si, de se queixar, e eles davam passos e oravam para cada um que visitavam. Diz que a maioria parecia alheia, nervosa, mas com os passos que se acalmavam. Alguns
Ainda perturbados, não entendiam o que viam e perguntavam o que se passava. Outros ainda se encontravam meio alheados. No fim do dia tiveram que se alimentar com frutas e sucos, pois tinham despendido muita energia. Porque no plano espiritual, se lerem o primeiro livro, Patrícia, diz-nos que há, no curso que fez, quando chegou ao plano espiritual, que havia até um curso para aprender a deixar de se alimentar, um curso para aprender a volitar, portanto, um curso para aprender a viver plenamente no outro plano da vida. Todo o posto é iluminado com luz artificial e mesmo durante o dia há luzes acesas dentro dos prédios, menos nos pátios que só têm luzes acesas ao entardecer. À noite o posto é bem iluminado. O céu visto de lá era quase como aos dos encarnados, como o nosso, só que com mais neblina. A luz da lua é fraca, mas de manhã o sol ainda aparece entre as nuvens, clareando os pátios e os jardins. Porque como estamos já no umbral, a luz, o umbral é cercado por vibrações mais pesadas, não é um género de neblina e nunca tem a luz do sol como nós temos aqui. Foram às enfermarias, visitaram os irmãos que dormiam em pesadelos. Vendo-os, enchemo-nos de compaixão, pois sabíamos que todos ali estavam daquele modo por imprudência. Passámos horas nas enfermarias. Ver tantos irmãos em sofrimento entristeceu-me. Embora sabendo que nada é injusto, tivemos vontade de recuperar a todos. Mas isso é impossível, pois a recuperação é lenta. Ajudamos poucos. Demos passes, acomodámos, demos água, fizemos círculos de orações. Mas só 2 despertaram e foram levados para outra enfermaria. Acordam assustados e muitos choram. Estava cansada e pediu para descansar. Foram muitos os da turma que também pediram. Os instrutores, pelo contrário, permaneceram sempre a trabalhar e a amparar aqueles que precisavam. Ela diz que dormir desencarnada é a mesma coisa que dormir encarnada. Quando está encarnado, o corpo descansa. Desencarnado é o perispírito que descansa. Depois deste curso, ela diz que nunca mais dormiu. E assim foram visitar os postos de socorro da Terra. Fomos da aerobus até à crosta. Ver o sol sem neblina é bem mais agradável. Respiramos aliviados. Visitaríamos os postos de socorro existentes para encarnados daquela região. Nas cidades da Terra há muitos postos de socorro pequenos e assim também nos centros espíritas. Esses postos são verdadeiros pontos de amor e de auxílio. Nós sabemos que em cada casa espírita, por norma, há um posto de socorro onde são amparados os desencarnados que muitas vezes vêm connosco, aqueles que muitas vezes pedem auxílio, porque ninguém está desamparado em nenhuma parte da vida, nem encarnado, nem desencarnado. A misericórdia divina é grande. E visitaram por horas. Ajudaram, cuidaram dos enfermos, dos recém-desencarnados. E a maioria dos recém-desencarnados fica nos postos por algum tempo. Depois, ou são levados para serem esclarecidos nas reuniões dos centros espíritas, ou vão para outros locais e são transportados para postos maiores ou para colónias. Os que ficam quase sempre passam de ajudados a ajudantes. Há sempre muitos trabalhadores. O trabalho é imenso. O movimento é grande, o responsável pelo posto fica só a atender as pessoas e os trabalhadores que têm problemas. Principalmente os postos dos centros espíritas estão sempre lotados. A maioria deles está localizada acima da construção material. Há sistema de defesa, porta ou portão, janelas. Com grades, enfermarias, sala de recepção, local de descanso para os seus trabalhadores e, às vezes, salas de música e pequenas bibliotecas.
Estavam no posto todos atarefados quando ouviram uma irmã gritar. Tinha entrado um homem e tinha roubado ligaduras. E fugiu. Então foi esclarecida por um instrutor. O irmão que pegou o esparadrapo não passará pelo portão, só se o porteiro deixar. E muitas vezes deixam. Ele entrou aqui querendo objetos para fazer um curativo. Às vezes nele ou nos companheiros. Pela terra, ao redor dos postos, estão sempre muitos irmãos a vagar, ficam a vampirizar os encarnados. Isso dá-se especialmente em quem ainda se compraz nos vícios, não é? Quando temos vícios, atraímos mais irmãos que estão fora do corpo e que querem também ainda continuar, que se sintonizam com esses vícios e vão, através de nós, conseguir receber aqueles vapores e aquelas sensações que sentiam durante encarnados. E então assim, às vezes, eles metem-se em lutas e vão ao posto para fazer os curativos. Mas como sabem que irão escutar algumas verdades que não vão gostar, o que é que eles fazem? Às vezes entram para roubar. Mas entram porque os deixam entrar, não entram porque lhes apeteceu. Mas, normalmente, os funcionários do posto já sabem quem eles são, que querem os curativos, mas não querem a lição de moral, e então assim entram à socapa, mas eles também os deixam sair à socapa, porque se eles não quisessem ninguém saía mais, não é? E os que vagam, na maioria, costumam pedir remédios e alimentos e é raro roubarem. Naquele dia foi uma exceção. Os postos de auxílio entre os encarnados são realmente de muita ajuda, diz a Patrícia, onde a caridade é verdadeiramente aplicada. E assim voltaram para o umbral e foram a um posto de vigília. De manhãzinha saímos novamente, só que desta vez a pé. Andar pelo umbral é estranho. Caminhámos horas a fila, todos juntos. Não conversámos, íamos em silêncio. Tivemos recomendações de não conversar para não sermos notados. Caminhávamos cautelosos, pisando em terreno mais firme, porque há muita lama. Vestiam capas marrom, que vinham até aos joelhos, com o capuz deixando somente o rosto de fora, e calçavam umas botas especiais. Diz que as capas iriam protegê-los para o caso de serem atacados, e as botas ajudavam-nos a caminhar num terreno muito irregular. E, ao caminhar pelo umbral, Patrícia diz que apercebeu-se porque é que se vestiam daquela maneira. Num certo momento, uma grande ave voou sobre eles e assustaram-se, mas fizeram o trajeto em silêncio e sem problemas. A claridade é escassa. Parecia o anoitecer entre os encarnados, sem muita neblina ou nevoeiro. De longe o posto parece somente um muro, não se vê nada dele por fora. Ao aproximar-nos mais, vimos o muro cinzento e o portão, parecido com um de madeira, pesado, trabalhado em relevo, bonito e simples. Entraram no pátio, era mais simples, era quadrado, diz que tinha poucas flores e alguns canteiros a enfeitá-lo, rodeados de pequenas árvores sem muita beleza, diz que eram parecidas com muitas que possuem os encarnados, e foram recebidas pelo seu administrador. As colónias e os postos de socorro seguem o mesmo horário da Terra. Se for 14 horas aqui, lá é também a mesma hora. O posto de vigília fica num umbral, numa zona ainda de muito sofrimento. É uma casa transitória ou rotatória, ou seja, ela muda de lugar conforme a necessidade. Perceberam que todos ali se amavam, formando uma grande família. Luzes artificiais iluminam o posto de dia e de noite. E diz que receberam explicações sobre o posto de vigília. Este abrigo foi criado na mesma época em que se formou um povoado para os encarnados. Quando o ambiente começa a ficar de veras pesado, vem a tempestade de fogo e mudamos de lugar, explicou Guilherme. Diz que o fogo cai
como queimando tudo. E é para quê? Para limpar os fluidos pesados que se vão formando na região. Diz que todos fogem e que os que estão a ser socorridos recebem nessa altura o abrigo. O posto não se muda para longe, fica sempre na região. Existem casas como estas em todas as colónias, que chegam a mudar-se entre 20 a 50 quilómetros de distância. Esta não. Diz que não se muda mais do que num raio de 7 quilómetros. É mais pequenina. Trazia aqui uma história para vos contar, mas já não posso, porque senão fui muito otimista, como sempre. O tempo é curto. Na colónia quase não me alimentava ou dormia. Nestas excursões, andar pelo umbral e ajudar nos postos cansava-nos. Dependíamos de energia. Assim, precisávamos de alimentação, pelo menos uma vez ao dia, e de descanso. Esse descansar era ler algo edificante, meditar e até mesmo dormir algumas horas, porque a Patrícia diz que no plano espiritual dormir é um desperdício. Todo o tempo pode ser bem aproveitado. No dia seguinte, oraram todos juntos às 5 da manhã e diz que conforme oravam, pétalas, parecia de flores, caíam sobre eles, derivada da pureza da oração que tinha sido transmitida pela orientadora do curso. Foram conhecer, então, o posto por dentro. Os instrutores, como sempre, desde a sua chegada, trabalhavam e cuidavam de todos. Porque eles tinham várias enfermarias, compridas, com leitos dos dois lados, têm casas de banho simples, diz que é tudo muito limpo e muito claro. Os abrigados ainda têm necessidades, comem e usam a casa de banho. Têm fome e sede, só não sentem frio porque o calor do posto é uniformizado. E tem também um sistema central que deixa o posto e até os pátios com uma temperatura agradável, visto que no umbral a temperatura é mais fria e mais úmida. Entraram primeiro na enfermaria, em que os doentes estavam em melhores condições. Conversaram com eles e ajudaram-nos a alimentarem-se e a limparem-se. Diz que um senhor só falava o café, tenho que colher o café. Após um passe, diz que conseguiu falar melhor e deu a entender que roubou muito café aos seus patrões. De manhã colhiam e à noite ia roubá-lo. O arrependimento fazia-o ver o ato sem interrupção. Depois do círculo de orações, ele adormeceu, tranquilo. E assim muitos tinham histórias reais para contar. Descortinavam erros sobre erros, a maioria fora egoísta. Amaram mais a matéria do que as verdades espirituais. O orgulho e o egoísmo levam muitos à porta larga da perdição, para o sofrimento após a desencarnação. E estes abrigos eram um bálsamo para todos eles. Na segunda enfermaria, os doentes já estavam em piores condições. Uns falavam sem parar, outros não falavam de todo. Um senhor chamou-lhes a atenção porque sentia remorso. Ele tinha expulso os seus pais já idosos da sua casa e eles desencarnaram num asilo, sem vê-lo mais. E ele, porque muitas vezes nós pensamos que vamos para onde nos querem levar, mas não. Nós, quando desencarnamos, vamos para onde a nossa consciência nos dita. E não vamos ser nem melhores nem piores do que aqui somos. Vamos ser iguaizinhos. Por isso, depende muito de nós, quando chegarmos ao outro lado, o que vamos encontrar, do bem que soubemos viver. Porque nós que aqui estamos, que já, eu costumo dizer que ainda sou aprendiz de espírito, porque espírita ainda não consigo ser, mas muitos de nós, até termos conhecimento das verdades, ainda vivemos muito, por mim falo também, envolvidos ainda nas coisas materiais. Só quando começamos
a despertar e a abrir os olhos, é que começamos a ver de facto que a vida é aquilo que fizermos dela. E o nosso desencarne vai ser precisamente aquilo que fizemos na nossa vida. Então, eles acabam por ver que existem várias enfermarias e que os doentes, conforme chegam, conforme vão melhorando, vão passando de enfermaria a enfermaria até ficarem recuperados. E quando recuperados, escolhem o que fazer. Ou passam a trabalhar no posto, ou vão para as colónias estudar, ou reencarnam. Os trabalhadores do posto não fazem o que eles fizeram, porque há poucos trabalhadores e muito trabalho. Não há tempo para conseguir dar aquela atenção tão pormenorizada como o grupo de estudantes, não é? Como nós, quando fazemos voluntariado, vamos, sei lá, a um lar, a um hospital, e acabamos por ir fazer um bocadinho aquilo que os enfermeiros, os médicos não podem fazer, que é levar um consolo. Às vezes nem é preciso dizer nada, é só ouvir, que às vezes as pessoas só querem falar. À noite no pátio viram que os muros que cercam a vigília são fortes e altos, e no pátio há uma torre onde está o sistema de defesa. Para subir lá usa-se o elevador. Subimos em pequenos grupos. A torre tem 30 metros, também tem sistemas de defesa perfeitos e nunca um ataque os preocupou. Porque também ali tem aqueles raios, aqueles aparelhos que medem à volta do posto 3 km e ficam sempre a saber quando alguém de mal se aproxima. Diz que ali não se vê nem o céu, nem as estrelas. Às vezes a lua, mas só quando ela é cheia. Portanto, é um ambiente muito escuro e muito pesado. Diz que o tempo que ficam os irmãos lá na enfermaria é variado. Às vezes pode demorar meses, outras vezes chegam a ficar anos até conseguirem recuperar-se, consoante o seu grau de dificuldade. Samaritanos. Vai ser a última parte que eu vou dar, porque as outras já não vão dar. Mas pronto, vamos pelo menos tentar acabar esta parte. No outro dia, após a oração matinal, foi dado o alarme. Aproximaram-se os samaritanos. Foram ao pátio esperá-los. O portão foi aberto e eles entraram. Os veículos onde vinham não é possível descrevê-los porque não são iguais nos dois planos da vida. Patrícia diz que muitas vezes só consegue transmitir semelhanças dos estados psíquicos e espirituais, porque às vezes o que vê não consegue arranjar equivalência àquilo que nós aqui temos, não conseguimos compreender. Samaritanos são os trabalhadores do posto que saem pelo umbral a socorrer os que querem auxílio. Estavam vestidos para melhor trabalhar, de botas altas e capas com gorro de tonalidades de bege ou marrom claro, como as que usamos para atravessar um umbral. Diz que os socorridos estavam em mau estado e o grupo de samaritanos era formado por 2 mulheres e por 6 homens. Cumprimentaram-nos e foram guardar os veículos. Em seguida, estes trabalhadores iriam alimentar-se e descansar. Todos eles gostavam do que faziam. Um deles disse que há 15 anos tinha sido socorrido precisamente por uma caravana destas e que tinha estado num posto em regeneração, em recuperação. E quando conseguiu, pediu autorização para ali trabalhar. E já ali estava há 5 anos. Eles, falando com os irmãos, com os samaritanos, aperceberam-se que não havia diferença ser mulher ou ser homem para o tipo de trabalho que se põe no plano espiritual. Não há diferença, pois ali são todos criaturas de Deus. A caravana trouxe 21 socorridos. Diz que estes trabalhadores ficam dias pelo umbral e vão a todos os lugares onde há necessitados, socorrendo sempre os irmãos. São experientes e conhecem
todos os lugares, cada gruta, cada buraquinho, cada cidade. Souberam que todos os trabalhadores do posto que querem e que precisam recebem bónus hora, que é uma moeda do plano espiritual. Os que têm trabalho, que requer mais esforço e despende mais energia, chegam a receber o dobro em bónus. E os samaritanos, que é um trabalho muito, muito difícil, recebem em tripla. Mas os bónus horas não é para ser usados como nós usamos aqui o dinheiro. Normalmente diz-se que Isabel de Aragão trabalhou no plano espiritual para recuperar, através dos bónus hora, os entes amados, os entes queridos que tinha deixado no plano físico. Portanto, os bónus hora servem para também, se lerem o livro Violetas à Janela, apercebem-se que a Patrícia, eles podem ir a um teatro, têm também as suas atividades de lazer, mas muitas vezes é para poderem arranjar uma moradia para onde podem receber os familiares quando eles desencarnam, é para às vezes conseguir ajuda para atender alguém. Portanto, é ainda uma realidade muito diferente. Estes trabalhadores são chamados de muitas formas, missionários, emissários, etc. São atacados muitas vezes, saem sempre pelas regiões do umbral e às vezes ficam no posto somente horas. Rara é a excursão em que não são atacados. Os nossos amigos não são intimidados com isso. Possuem redes de proteção e estão sempre com os lança-raios, aparelhos de defesa pequenos. Eles sabem dar-se ao respeito, não se metem em lutas nem em confusões. E por todo o umbral, estou a acabar, por todo o umbral de toda a terra, há sempre socorristas que trabalham em nome de Jesus. Sempre. Porque uma das coisas que eu, quando estive a estudar para esta palestra, não pude deixar de me aperceber é que nunca estamos sós. Encarnados, desencarnados, estamos sempre cobertos pela misericórdia divina, basta a nós querer acolhê-la. Muitas vezes ainda somos filhos rebeldes e achamos que sabemos para onde é que devemos ir e contrariamos a vontade do Pai. Mas se deixarmos fluir e ver para onde Deus nos quer levar, vemos que a vida é muito mais fácil de levar. E mesmo quando desencarnamos em más condições, derivado às dificuldades que passamos na Terra, causadas por nossa causa, nunca ficamos sós. Estão sempre samaritanos, estão sempre irmãos, está sempre uma mão amiga, um mentor espiritual, um braço amigo. Tal como aqui na Terra, temos sempre os nossos mentores, os espíritos que nos amam e que nem nos lembramos, mas que esperam todos para nos ajudar, para nos amparar, numa altura mais difícil, numa altura em que estamos a cair, numa altura em que nos estamos a perder de olhar para Deus. Por isso, sentimos-nos sempre abraçados e nunca estamos sós. Nos momentos mais difíceis que nos possamos lembrar sempre que não estamos sozinhos. Aliás, como Jesus nos disse, se, conforme veem, eu fui muito, estava cheia de vontade. Jesus disse-nos: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e subcarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus vem-nos trazer os 2 maiores mandamentos: amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E vimos por aqui que o nosso próximo, que muitas vezes temos a felicidade de poder socorrer, nem que seja com uma palavra, com um sorriso, às vezes ouvir, às vezes até um prato de sopa, seja o que for, mas
Nós somos o instrumento, a ferramenta que Deus serve para ajudar os nossos irmãos. Portanto, quando temos a oportunidade, nunca deixemos de amar e servir em nome de Jesus, porque é para isso que estamos cá, para nos ajudarmos uns aos outros e os que estão mais atrás, por serem puxados pelos que estão mais à frente, porque a espiritualidade amiga também nos puxa a nós. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite mais uma vez a todos e vamos para a nossa oração. E após esses ensinamentos, essa viagem que a Isabel nos proporcionou e que faz-nos refletir bastante, não é? Sobre nós mesmos, a oportunidade de estarmos aqui e de nos melhorarmos, para podermos ter uma mão amiga para nos ajudar quando chegar o momento da nossa viagem e termos condições, né, de ser recebidos e sermos amparados de acordo com as nossas necessidades. Se nos portarmos bem e seguirmos o Evangelho de Jesus, os seus exemplos, praticarmos, nos esforçarmos, com certeza as nossas condições serão um pouco melhores. Esse é o objetivo. Vamos então para a nossa oração e vamos novamente erguer os nossos corações e os nossos pensamentos, irmanados como irmãos, no mesmo propósito de sentimento, de amor, envolvidos no amor do Cristo, nosso irmão maior. Mentalizando o Mestre envolvido com muita luz, deixando-nos envolver nesta luz divina, agradecendo pelas bênçãos que recebemos na Câmara do Passe, por cada tratamento, por cada medicamento trazido pelos amigos espirituais para nos auxiliar. Agradecendo a oportunidade do conhecimento para nos melhorarmos a cada dia e a cada passo. Agradecendo também àqueles, assim como a Patrícia, que ditou este livro, essas 4 obras, para que pudéssemos ter conhecimento, elucidando-nos sobre o mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo, a nossa pátria. Jesus querido, te agradecemos por nos permitir regressar à vida da matéria, porque nela também estamos para progredir, para nos melhorarmos. E que possamos, Senhor, aproveitar este tempo bendito, fazendo a nossa reforma íntima, podendo aprender a amar e a perdoar e a praticar o bem, de acordo com as nossas possibilidades, mas que possamos sair delas, Senhor, melhores do que quando aqui chegamos. E agradecemos aos amigos espirituais que não nos deixam a sós, que nos ajudam a todo momento da nossa caminhada, estejamos cá ou do lado de lá. E assim, Senhor, que acima de tudo possamos aprender a ser humildes de coração, sermos filhos obedientes e seguirmos, Senhor, os teus ensinamentos. E com a vossa permissão, vamos encerrar este encontro, mas pedindo ainda, Senhor, que possamos levar as bênçãos que estão sendo derramadas sobre nós, encarnados e desencarnados, para aqueles que nos esperam, para aqueles com quem vamos nos encontrar ainda nesta semana. E, Mestre, a nossa eterna gratidão por
tudo quanto o Senhor nos dá. E que assim seja, graças a Deus. Não esqueçam as vossas águas. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.